Pessoal, já falando um pouquinho aqui já da referência, né? Falando um pouquinho aqui desses comandos manuais aqui embaixo, tá bom? Aqui também, tá bom? Então, o que é interessante para a gente aqui? A gente tem esse comando mover. O que seria esse comando mover? Então, o eletrodo tá lá parado no local dele, ok? E eu quero, por exemplo, ele está parado em x10. E eu quero que ele movimente para x20, uma coordenada em x20. Clica aqui em x, clico aqui 20, digito, né, o 20, tá bom? E aqui já está o modo absoluto, que é o que a gente mais usa. Então, o default da máquina já vem com ele já, tá bom? Geralmente a gente não mexe nele. A gente não trabalha geralmente nem com relativo, nem com máquina. A gente trabalha só com o sistema absoluto, que é em relação ao zero da peça, tá bom? Automaticamente, se eu quero isso daqui, eu aperto o botão verde, né, do controle, ou eu clico aqui nesse botão verde do software, que ele vai pegar e vai deslocar o cabeçote da máquina, o eletrodo, né, no fundo do eletrodo, para a posição de 20 milímetros, tá bom? Então, basicamente, eu estou clicando aqui, mas como é simulador, né, então ele não vai conseguir fazer isso daí, tá bom? É um simulador, na verdade, só para a gente fazer uma apresentação do que é a máquina, de como funcionam os comandos, tá bom? E de como que funciona a programação da máquina também, ok? Então, clica aqui, ó. Se você quiser os 3 eixos automaticamente, você habilita os 3 eixos também, digita a coordenada de cada um deles. Se você quiser só 2 eixos, tá bom? Se quiser só um eixo também. E aí você aperta o play, né, no controle, tá bom? Então, isso aqui é só para fazer um movimento, tá bom? Ou de aproximação, ou um movimento exato, tá bom? Do eletrodo em relação à peça, né? Ok? Esse referência, a gente já explicou, né? Vamos lá, localizar canto. Esse localizar canto, quando você tem o próprio desenho aqui já mostra, né? Como eu já disse que dá para a gente vai aprender por osmose, você tem a peça aqui, nesse ponto cinza, você tem um eletrodo aqui, ó, e você quer pegar esse canto em relação a este canto aqui, ok? Então, basicamente, aqui você vai selecionar em qual canto que o eletrodo está. Então, se for nesse canto aqui que o eletrodo está aqui, conforme o desenho, automaticamente eu já seleciono aqui o perfil aqui de baixo, tá bom? O ícone de baixo, tá bom? Então, vamos pressupor que esse eletrodo tenha aí um diâmetro de 20 milímetros, tá bom? Então, do ponto que ele está, você quer que ele desloque quanto em Y, tá bom? De maneira livre, né? Para ele poder fazer a referência nessa parede que está no eixo X. Então, um exemplo, se ele tem 20 milímetros, automaticamente eu deixo ele um pouco fora, né? Eu deixo ele um vão livre aqui nesse eixo, né? No eixo X, e aqui no eixo Y também eu deixo ele no vão livre. Por quê? Porque do ponto que ele está, ele vai percorrer numa velocidade rápida em G0, né? Para esse sentido e para esse sentido aqui. Então eu coloco aqui o percurso, tá? Se o eletrodo tem 20, eu vou jogar um pouquinho mais, vou colocar aí, vai uns 30 milímetros para o eletrodo percorrer nos 2 sentidos, tá bom? Aqui o software, basicamente, ele não aceita valores negativos, porque a gente já selecionou qual lado que a gente quer que ele percorra, tá bom? E profundidade é se você quer que o eletrodo desça em relação à peça, tá bom? Às vezes, se você já desceu o eletrodo numa profundidade correta aí, tá bom? Não precisa disso, não precisa de profundidade, tá bom? A velocidade aqui, no fundo, não é velocidade, seria sensibilidade. Então, o eletrodo vai percorrer nessa primeira faixa, numa velocidade rápida, só que aqui, quando ele for tocar nessa parede, qual que é a sensibilidade que a máquina vai assumir? A gente vem aqui, clica, ele fala, ó, sensibilidade 0, que é sem sensibilidade nenhuma, ou a sensibilidade máxima, que é a sensibilidade número 9. No caso, a gente escolhe a sensibilidade número 9, né? Ela já fica no default automaticamente. A gente seleciona ela e aperta o ciclo Start, tá bom? Basicamente, você tem os cantos que você quer aqui, tá bom? A única coisa é que ele não vai descontar o raio do eletrodo. Então, automaticamente ele vai tocar nessa parede, vai zerar para a gente aqui, tá bom? Esse eixo X, ele vai tocar em Y e vai zerar o eixo Y também. Então, assim que a máquina parar, quando a máquina parar, ele vai estar, essa face do eletrodo, ela vai estar afastada dessa face da peça 1 milímetro.
E automaticamente essa face também, essa tangente aqui do eletrodo, ela vai estar afastada no valor de 1 milímetro dessa face em relação ao eixo Y, né? Então vai ter assim, ó. Quando ele terminar o ciclo, vai estar -1 com -1, tá bom? Só que a gente precisa fazer o quê? Descontar a metade do eletrodo, que é o raio. Isso se a nossa referência estiver na onde? No centro do eletrodo, tá bom? Então, ao invés de ser -11, eu vou lá e digito -1, né? Ao invés de falar que é -1, eu falo que é -11, porque eu já estou descontando os 10 milímetros, que é o raio do eletrodo, tá bom? Então, automaticamente, esse centro do eletrodo, ele está congruente com esse canto da peça, tá bom? Então, basicamente, esse localizar canto a gente não usa muito, tá bom? Porque geralmente a gente põe o eletrodo na mesa da máquina, né? E bate referência do centro do eletrodo com o centro da peça, não com o canto da peça, tá bom? Mas tá aí a explicação desse comando aí, tá bom? O comando centragem, tá bom? A gente vai usar esse daqui sempre, tá bom? Por quê? Porque a gente tem um eixo Z. Em primeiro lugar, eu quero referenciar o eixo Z da minha peça para menos, tá? Então, o eletrodo está na parte de cima, né, da peça, e eu quero utilizar esse comando Z- para quê? Para ele tocar na face da peça e recuar um valor prefixado, tá bom? Então, basicamente, eu habilito esse eixo Z-, tá bom? Ele tem aqui um código chamado afastamento. Afastamento seria o quê? O eletrodo vai tocar na face da peça, ele vai recuar quanto? Ele vai afastar quanto? Então, uma medida de segurança que vem no default, que é padrão da máquina também, é 1 milímetro, tá ok? Então, ele vai tocar na face da peça e vai recuar 1 milímetro, ok? Esse valor a gente já deixa aí prefixado. A velocidade é a mesma coisa do outro comando, não é velocidade, é sensibilidade do toque do eletrodo, tá bom? Então, aqui sensibilidade 0 ou a 9, no caso a nossa 9. O presetar eixos, o que seria? Quando o eletrodo tocar na face da peça, porque ele vai tocar várias vezes e vai bater uma referência, ele vai zerar ali, tá bom? Se eu estou habilitando o presetar eixos, ele vai zerar na face da peça. Então, automaticamente, quando ele zerar e tocar na face da peça, ele vai falar que aquela face é 0, tá? Só que eu já tenho um valor prefixado aqui. Então, quando ele tocar na face da peça, eu falo que o valor é 0. Se você colocar aqui 20, o que ele vai fazer? Ele vai tocar, o eletrodo vai tocar na face da peça, vai recuar 1 milímetro, só que ele vai falar que aquela face é 21. Um exemplo, entendeu? Então, no final das contas, vai estar esse valor aqui no display da máquina, tá bom? No nosso caso, a gente sempre usa a referência na parte de cima da peça, nunca na parte de baixo, tá bom? É um dos entendimentos aí que a máquina tem, tá bom? Que fica mais fácil aí pra gente também. Então, eu deixo prefixar 0 e o presetar eixos também deixo habilitado. Então, quando ele tocar na face da peça, ele vai bater várias vezes, vai zerar lá o display da máquina e vai recuar quanto? 1 milímetro. E vai estar aparecendo assim pra gente, 1 milímetro, tá bom? Aí, o que a gente pode fazer? Se você desabilitar esse presetar eixos, ele não toma em consideração o afastamento. O que ele vai fazer? Ele vai tocar na face da peça e assim que ele terminar o ciclo, ele vai ficar com o eletrodo parado em cima da peça, tá bom? E esse daqui a gente usa para o quê? Para tirar uma prova real de uma situação anterior, de uma referência anterior, para a referência que eu estou tirando a prova real, tá bom? Então, se eu quiser pegar uma outra face da peça que também está alinhada, tá bom? Só para ver se bate essas duas faces na mesma altura, tá bom? Então, habilito, desabilito aqui, clico esse comando para prefixar, tá bom? E esse comando prefixar, na verdade, presetar eixo eu tiro, né? Dou o comando de um ciclo start, automaticamente ele vai referenciar e vai parar com o eletrodo em cima da peça. E o que aparecer aqui, na verdade, tem que aparecer o valor 0. Se aparecer 3 milésimos, 5 milésimos, está dentro da tolerância, tá bom? Okay? Então, basicamente, esse comando centragem, só que eu tenho centragem de outros eixos também, tá bom? Não só do eixo Z. Tem eixo X, para X mais, X menos. Esse Z mais, Z menos, tudo isso daqui é o sentido do eletrodo, tá bom? Então, o eletrodo ele vai percorrer em qual sentido, tá bom? Basicamente, seria esse o entendimento desse comando, ok?
Vamos para o próximo vídeo, né?